Ou não, o senhor é a favor do tarifaço imposto por Trump? Olha, não dá para falar sim ou não nessa resposta, porque eu como brasileiro, obviamente que eu não gosto, né, de ver os nossos empresários que geram emprego aqui no Brasil passando por uma situação de dificuldade que não foi provocada por eles. Foi provocada por Alexandre de Moraes e por Lula. Então, nesse aspecto, é óbvio que eu não fico feliz, mas eu entendo que a gente tem que ter uma visão muito mais ampla. Esse cenário todo que eu estou narrando para você aqui, a gente está falando de liberdade, a gente está falando de democracia. E qual o preço que nós vamos continuar pagando para bancar as sandices, as maluquices de Alexandre de Moraes, que a pretexto de defender a democracia, está destruindo a nossa democracia? É um preço muito mais alto do que qualquer empresário possa pagar nesse momento de taxação de 50%. Porque é só a gente olhar para o lado, a gente não pode achar, Capelli, que as coisas nunca vão acontecer com a gente. Pergunta para os venezuelanos se há 20 anos eles imaginavam que hoje a maioria deles, grande parte dos venezuelanos, estariam passando fome, teriam que fugir do seu país para fugir da fome, fugir da opressão, fugir da perseguição, fugir da miséria. Ninguém acreditava que a Venezuela chegaria nesse ponto. É o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, um país riquíssimo em recursos naturais. E, no entanto, más escolhas fizeram a Venezuela chegar nesse ponto. Se você for lá em Pacaraima, em Roraima, tem o fluxo migratório, continuam vindo milhares de pessoas todos os dias a pé da Venezuela para fugir para o Brasil. E a gente aqui no Brasil, vamos fugir para onde? Vamos atravessar o mar e chegar na Europa? Pelo que o senhor está falando então, senador... Não, só para concluir sobre o seu contra a favor a questão do Trump. Então, assim, eu acho que a gente tem do tarifaço, que... Tarifaço. Tarifaço. Que tem esse pano de fundo, esse contexto muito maior, que, mais uma vez, está fácil resolver. E eu não vejo nenhuma possibilidade do Trump voltar atrás nisso. É o que eu falo, Capelli. O que o Lula está fazendo? Ele está sendo chamado para o ringue com o Anderson Silva, com o José Aldo, com o Popó e o Mike Tyson para sair na porrada com ele. E ele está querendo subir no ringue e brigar com os quatro ao mesmo tempo. É óbvio que é uma situação desfavorável para o Brasil. Mas, repito, o caminho está aqui nas nossas mãos. Se a gente consegue aprovar a anistia, já é uma sinalização. Olha, estamos buscando aqui com os nossos próprios meios voltar à normalidade no Brasil. Essa é uma questão que eu acho importantíssima. A outra questão que eu acho importantíssima que vai estar na mesa do Trump, a questão da liberdade de expressão. O Alexandre de Moraes acabou de tomar há poucos dias outra decisão contra o Rumble, a plataforma americana, querendo obrigar a Rumble a tirar do ar um perfil de uma cidadã americana que estava postando numa rede social que nem tem no Brasil mais. Olha o nível de maluquice do cara. Olha como é que ele está fazendo a interferência, ele é que está atacando a soberania dos Estados Unidos. A liberdade de expressão dos Estados Unidos é a primeira emenda da Constituição deles. Isso é sagrado para eles. Então, o Alexandre de Moraes está dando motivo sem parar há muito tempo para que os Estados Unidos tomem alguma medida, usando com base a lei deles, contra o Alexandre de Moraes e contra o nosso país também. E, por outro lado, a gente vê que tem a questão do Lula, que a todo momento provoca os Estados Unidos. Ele simplesmente está abdicando de um comércio multilateral, que inclui, obviamente, os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial, para focar para a China. E a China que não é nenhuma referência de liberdade de expressão, de negociação. Mas, senador, para país do mundo. A migração do foco de parcerias comerciais, de reuniões diplomáticas do Brasil para a China, isso é suficiente para que Trump aplique sanções ao governo brasileiro? Olha, a partir do momento que o Trump começa a falar, que o Lula começa a falar, nós temos que discutir uma outra moeda que não seja o dólar para ser o padrão internacional de negociação. A partir do momento que o Lula sinaliza para a Rússia o tempo inteiro contra o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. A partir do momento que o Lula manda o vice-presidente da República, senhor Geraldo Alckmin, que papelão, para ir na posse do ditador do Irã, aquela foto clássica do Geraldo Alckmin ao lado de vários ditadores no mundo, para representar o nosso Brasil. Boa parte já morreu ali. Boa parte já morreu porque eram realmente terroristas, morreram em confronto, inclusive, né, com os Estados Unidos atacando bases nucleares e combatendo o terrorismo naquela região do Oriente Médio. Quando o Lula aceita atracar aqui no Brasil um navio do Irã, para fazer o quê? E logo na sequência, houve aquele bombardeio
as fábricas lá no Irã para fazer bombas atômicas. Quer dizer, dando a entender que os caras atracaram aqui para ter alguma coisa com relação à energia nuclear e foram para lá. Esses fatores, na sua opinião... Isso tudo, na minha opinião, é um conjunto de coisas que, aliadas à grande identidade que o Trump tem com Jair Bolsonaro, por que a identidade? Isso é muito forte, né, na psicologia humana. São pessoas que eles foram perseguidos em seus países pelo judiciário, pessoas que atravessaram uma pandemia dentro do seu governo, pessoas que a oposição tentou eliminar, que sofreram atentados contra as suas vidas, né, o Bolsonaro com a facada e o Trump com um tiro que raspou a sua orelha, e pessoas que sempre se respeitaram como chefes de nações. Então criou-se ali essa identidade do Trump com o Bolsonaro. Então esse conjunto de fatores, Alexandre de Moraes e Lula, responsáveis por esse tarifaço, e fazendo com que os Estados Unidos colocasse o Brasil na mesma prateleira da Venezuela. Mas essa identidade que ele tem com o presidente Bolsonaro, o caminho está muito fácil para mim aqui, pelo menos na minha percepção. As cartas estão aqui na mesa, é muito simples de resolver. O senhor não acredita que o tarifaço, não as sanções a ministros do STF, mas o senhor não acredita que o tarifaço pode afastar o apoio de parte do segmento conservador, tendo em vista que o próprio agronegócio, que é historicamente um apoiador de Jair Bolsonaro, será muito prejudicado? O senhor não teme essa consequência? Olha, isso aí eu aprendi com meu pai, que a gente não deve fazer política preocupado com voto. A gente tem que fazer política preocupado em fazer a coisa certa. E a coisa certa a fazer nesse momento, repito, que já deveríamos ter feito muito antes de ter essa situação toda com o governo Trump, que é a anistia, que é resgatar nossa liberdade de expressão na internet, que é defender a liberdade de imprensa. Essa punição ao Bolsonaro, a gente vai entrar nela já já, pune também a imprensa, pune o seu trabalho como jornalista, pune o trabalho dos veículos de comunicação que não podem entrevistar uma liderança política, a maior liderança política do nosso Brasil. Então isso tudo, ô Capelli, está muito acima de a gente ficar preocupado com se isso vai pegar mal, vai pegar bem com o eleitor. O Lula governa fazendo pesquisa, porque ele não é um cara autêntico, não é um cara verdadeiro. O Lula está cagando para o Brasil. Ele quer saber o que dá mais ibope para ele tentar recuperar essa imagem que ele está hoje completamente descredibilizada. Então, nesse primeiro momento, pode ser que haja um voozinho de galinha nele, melhore alguma coisa na imagem dele, mas as pessoas vão continuar passando fome. Quem recebe Bolsa Família vai continuar tendo seu benefício cortado. É um governo que está gastando loucamente e criando uma insegurança jurídica no Brasil que afasta os investidores, que é quem gera emprego nesse Brasil. Então, não vai ser isso que vai recuperar a imagem do Lula. E outra, como eu sei que ele não vai ter capacidade de resolver essa questão com os Estados Unidos, e repito, insisto, Capelli, na volta do recesso agora, que agora no começo, na primeira semana de agosto, o Congresso vai ter um papel fundamental para resolver essa questão, porque o Lula não tem competência. O Lula não tem capacidade e ele não quer resolver. Ele está achando que está bom. Congresso, só para concluir, ele está achando que está bom do jeito que está. Ele está achando que está resgatando sentimentos de patriotismo. Um cara que ajudou a fundar o Foro de São Paulo, Capelli, que deu dinheiro público do Brasil aí para fomentar e ajudar países, né, que são tinham candidatos do espectro político do Lula. Um cara que bota ali aquela internacional comunista para tocar em evento do partido dele, do PT, em vez de botar o hino do Brasil. Sempre ignorou o verde e o amarelo, agora está dizendo que é patriota. Então isso não vai acontecer. Ele não vai continuar, ele não vai ser apropriado dessa bandeira de jeito nenhum, porque o povo não cai mais nas mentiras dele. Agora, senador, o senhor tem a todo momento falado das atribuições do Congresso Nacional.